tema da nossa aula de hoje é a escola e a sociedade. Nós vamos discutir os seguintes tópicos. Qual o papel do professor na escola de hoje? A escola reproduz ou transforma? A escola, aberta a todos, é um problema? E qual é a autonomia que o docente encontra nessa escola? Para refletir sobre o papel da escola, eu selecionei um vídeo que dá voz aos professores. Nesse vídeo, os professores discutem os desafios da escola. Eles buscam, nessa escola, uma identidade. E eles tomam por base, para essa discussão, um texto do educador português Antônio Novoa. Dentro desse vídeo, vocês vão poder refletir sobre a questão da universalização do acesso à escola, né, e os novos contingentes de alunos que chegam à escola. O vídeo traz a opinião dos professores sobre esse novo contexto da escola brasileira. Boa aula para vocês. O professor é despreparado, o professor não sabe nada, o professor tem todas as culpas. Um dia eu estava tentando mostrar o vulcanismo, né? E desenhando aquela coisa, mesmo com giz de cor e não sei o que, aquele vulcão, uma criança começou a rir e disse assim: professora, pode apagar, o céu está muito feio, ontem eu vi tudo isso na televisão. Muitas vezes a gente perde mesmo esse referencial de cátedra mesmo. Olha, agora eu sou construtivista, agora eu sou sócio-construtivista, agora eu sou... né? A gente fica com tudo isso sem saber. E a gente acaba virando um Frankenstein pedagógico. É preciso retomar ou iniciar, não sei, essa discussão de qual é o papel da escola. Será que isso que o professor Jorge falou sobre a escola tem a ver com a relação da escola com a sociedade? Aqui no título do texto do professor português Antônio Novoa está escrito: a relação da escola com a sociedade é um velho problema. Como ele mesmo vai contar, o problema é velho, mas da maior atualidade. Existem muitas variáveis aí que interferem na qualidade do ensino. Está cada um tentando achar um jeito de chamar os alunos, de melhorar. Hoje o professor não tem absolutamente nada a ver com o papel que tinha, né, na época que eu estudei. No começo do texto, Novoa fala da mudança do papel da escola ao longo dos séculos XIX e XX. Ele diz que o pensamento sobre a escola variou entre a ideia de que ela tem que salvar a sociedade e a crítica de que a escola só serve para manter as coisas como estão. Foi aqui, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que marquei uma conversa com outro educador. Ele se chama Pedro Tosi. Pedro é professor doutor da Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Ao procurar um espaço silencioso para conversarmos, encontramos uma sala de aula. Ela é usada para cursos que o museu costuma promover. Começamos falando justamente sobre a escola salvadora e a escola reprodutora. Ele está colocando duas visões distintas. Uma visão benevolente, uma visão positiva em relação ao papel da escola, como uma escola salvadora, regeneradora da sociedade, e outra, uma visão extremamente crítica, que o papel da escola é reproduzir, simplesmente traduzir para produzir novos seres humanos capazes de reproduzir relações já estabelecidas a priori. A visão crítica da escola como salvadora, ela enfatiza os aspectos reprodutores e evidencia que a escola deve ir além desses aspectos de reprodução do conhecimento, reprodução das condutas, reprodução dos hábitos de convivência social. Não é salutar para uma boa análise, nem a gente pensar na escola como redentora e salvadora, e nem mesmo como meramente reprodutora. Há interstícios, há espaços para uma concepção mais ajuizada do papel da escola. Escola Caetano de Campos, centro de São Paulo, um dos mais antigos e tradicionais colégios da cidade. Entrando aqui, lembro de algumas palavras de Antônio Novoa. Ele diz assim: é preciso abandonar sonhos antigos de uma escola que seria capaz, por si só, de transformar a sociedade. Mas é preciso também fazer a crítica das teses que procuram erigir os professores em bodes expiatórios de todos os males sociais. Novoa diz mais, que as visões extremadas do professor salvador e do professor reprodutor confundem o papel da escola. Bom,
Sou o Fábio, professor de Educação Física. Bom, Sérgio, sou professor de matemática aqui no Caetano de Campos e trabalho aqui há 20 anos. Eu tento desesperadamente, porque eu acredito na educação. Tem que mudar via educação. Mas, olha, é muito complicado, porque você não sabe o que fazer para chamar a atenção dos alunos mais. O professor, ele não tem uma interação direta com a comunidade. Ou ele não vai, ou a comunidade não vem. Há tempos atrás, os professores basicamente eram responsáveis pela instrução. O ler, o escrever, essa parte da educação. Questão dos valores, do como viver, de como se portar, questão do respeito ao próximo, um e outro, entendeu? Vinha da base, da família, dos pais. Parece que a discussão sobre o papel da escola passa pela família. Vai ser bom então visitar Wilson, Fernanda e Felipe. Antigamente tinha mais paciência com as crianças, entendeu? Eu acho que trabalhava-se mais a criança. Hoje em dia, se a criança já faz alguma coisa na escola, vem bilhete. Não procura saber o que está acontecendo com a criança. Sempre o problema é em casa, entendeu? Mas com a metodologia que eles usam, o que está acontecendo? Será que eles não estão despertando a criança? O ideal é o professor dar aula como ele gostaria de ter aulas. Acho que é um princípio ético interessante. Eu espero uma boa professora, né? Que elas ensinem bem, né? Não seja rebelde. Eu espero que tenha os professores. E os professores também, assim, que não faltem muito. Você não acha chato estudar? Não? E o que você gosta? Gosto muito de escrever. É? Mas aí você prefere brincar na quadra ou ter lição de português? Brincar na quadra. Ah, então tá. Já tava achando estranho gostar tanto de português. Falei, pô, assim, meu, né? tô estranhando, até eu tô estranhando. Até eu tô estranhando. A escola tem uma liberdade para educar. Não só para o professor ensinar a matéria, mas educar também a criança. Tem coisas que são uma bobagem, que você tem que se resolver dentro da sala de aula. Você não vai deixar uma criança que é hiperativa, cheia de energia, 40 minutos parada. Deve ter outra forma de se fazer escola. A história de a criança ser atraída pelo que está fora da escola é um desses problemas velhos. Machado de Assis publicou em 1884 o Conto da Escola. Tantos anos atrás, o problema já existia. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por estar lá fora. E recapitulava o campo e o morro. Pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para acúmulo de desespero, vi através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas com o livro de leitura e a gramática nos joelhos. Conhecer não é prazeroso. Esse é um mito, dizer que conhecer é alegre, prazeroso. Pode ser ou não, entendeu? Na verdade, o ato de conhecimento e, portanto, o processo educacional tem muito de trabalho, portanto, tem muito de dificuldade. E, na verdade, você só aprende com a adversidade, isto é, com a resistência. É aquilo que resiste é que te leva a conhecer realmente, não aquilo que vem sem nenhum esforço. Veja quem está aqui na internet, Antônio Nóvoa. Esta palestra aconteceu em São Paulo em 2005, 11 anos depois de Nóvoa ter escrito o texto sobre a relação escola-sociedade. E a ideia que eu tenho da escola é que a escola hoje é uma escola transbordante, no sentido em que ela tem um excesso de missões. A sociedade foi lançando para dentro da escola todas as missões, e eu poder-vos enunciar aqui dezenas de missões que a escola pede à sociedade, e essas missões foram sendo lançadas para dentro da escola e foram sendo apropriadas pelos professores, com grande generosidade, com grande voluntarismo. Nóvoa diz que generosidade e voluntarismo ajudaram a escola a transbordar. Será que a Escola Municipal Tarsila do Amaral, na zona oeste da capital de São Paulo, é uma escola transbordante? Dá licença, professora, tudo bem? Sim. Você faz o papel de mãe, de tia, de avó. É com você que ele se queixa. De repente, tudo que você aprendeu
o que foi válido até determinada época, saiu de moda, não é válido mais. A gente está passando por uma fase, sim, de bastante transição e, assim, busca de uma nova identidade. O problema da escola hoje é que ela é para todos, né? Então, assim, não que eu discorde disso, mas ficou de uma forma que todo mundo vem para a escola, que todo mundo passa pela escola, mas tira da escola muito pouco. O discurso da professora Eunice me chamou a atenção. Ela deposita parte do problema no fato da escola ser para todos. Isso traz de volta a conversa com Pedro Tosi. A ideia da universalização do ensino se relaciona com o crescimento horizontal e o oferecimento amplo de escolarização para toda a sociedade. Nem sempre a escola e os professores souberam levar em conta as necessidades de conhecimento dessas camadas que chegaram à escola. Exatamente por isso que a gente diz que a escola hoje está em crise, a profissão de professor está em crise, porque talvez nós, como educadores, não tenhamos sabido no passado a lidar com essas diferenças, a lidar com essas novas demandas. A crise se traduz no mal-estar da figura do professor, que perde posição de valorização dentro da sociedade, perde aquilo que os sociólogos poderiam chamar de status e crise de identidade que afeta o seu papel. Sala 9 é aqui, deve ser a professora Malu. Será que na rotina de uma turma de 4ª série dá para perceber os sinais dessa crise de identidade? Dá licença atrapalhar a sala de aula aí? Não, não atrapalha, fica à vontade. O que vocês estão fazendo agora? O que a gente está fazendo, moçada? Leitura compartilhada. Tá certo. Hoje a professora vai ler para vocês a última história de Marcelo Marmelo Martelo e outras histórias da Ruth Rocha, tá bom? A professora Malu não parece em crise de identidade, mas sim segura e confiante de que a história de Marcelo Marmelo Martelo irá manter o silêncio e a atenção da turma. Daqui a pouco, ela vai nos contar de seu principal problema em sala de aula, que tem a ver com o que Pedro Tosi já falou, sobre escolarização para toda a sociedade. A turma da professora Malu tem 40 alunos, alguns mais à frente, outros muito atrás. Vou apagar aqui, tá bom, gente? Posso apagar, Caio? Nós enfrentamos o quê? Salas numerosas, muito heterogêneas, né? Salas com... Eu tenho, por exemplo, alunos pré-silábicos, na 4ª série, e tenho aluno que lê, vamos ler o Harry Potter. Poesia, quadra. Eu sou uma professora para lidar com todas essas realidades, né? Essas necessidades. Pessoal, eu pedi para vocês virem assinar a lista do leite, tá bom? Vem a Amanda, a Ana Beatriz e o André. Essa história da lista do leite me chamou a atenção. Há alguns anos, a Prefeitura de São Paulo determinou que as escolas da rede municipal distribuíssem leite em pó aos seus alunos. A gente tem questões da assistência social colocadas para dentro da escola, questões da saúde colocadas para dentro da escola, questões até de segurança pública que a gente acaba tendo que dar conta. A escola tem um papel específico, né? E tem sido cada vez menos possível se manter nesse foco, né? A escola é o lugar da relação ensino-aprendizagem. Mostrar? Vocês acompanham direitinho aqui? Tá. Meninas. A professora Malu está ensinando a seus alunos a classificação dos substantivos, se são primitivos ou derivados. Para isso, usa uma canção de Paulo Tati. Será que a professora Malu tem autonomia para escolher como deve ensinar gramática a seus alunos? Lembrei que Nóvoa, logo no início do texto, diz que um dos temas que irá tratar é a autonomia do professor. Se você acredita, por exemplo, no método fonético, olha, vamos trabalhar a silabação, alguma coisa nesse sentido, e a moda é socioconstrutivismo, você tem que trabalhar caladinho na sua sala, de portas fechadas, porque senão... Então a gente fala o que se quer que fale e faz o que a gente acredita.
fala o que quer que fale e faz o que acredita. Será essa a autonomia que Nova se refere? Aqui, autonomia. Faculdade de se governar por si mesmo. Liberdade ou independência moral ou intelectual. Segundo Kant, capacidade apresentada pela vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida. Aqui mesmo na biblioteca da Escola Tarsila do Amaral, procurei saber o que Kant, um filósofo que viveu há mais de 200 anos na Alemanha, pode me contar sobre a autonomia do professor. A autonomia para Kant é a livre manifestação da vontade humana. Ser autônomo significa deixar de ser dependente. Kant considera também que autonomia e educação são processos fundamentais da constituição do homem. Quer dizer então que filosofia tem a ver com a educação? Melhor retomar minha conversa com Celso Favaretto, que é professor de filosofia da Faculdade de Educação da USP. Essa ideia de autonomia que vai, digamos, de Descartes a Kant, né, ela merece ser repensada porque não há tal autonomia. Não é? Então, as limitações da autonomia são aquelas da própria vida. Quer dizer, todo o trabalho, por exemplo, educacional, ou um trabalho político, ou um trabalho social, ele se dá em situações delimitadas, em situações determinadas. Existe autonomia, evidentemente, mas ela existe sempre em situação. Ela é uma formação e é um comportamento simultaneamente. Ou seja, ela é uma conquista, é alguma coisa que se realiza, que é realizada. E ela nunca termina, ela nunca é conquistada como ponto final. E o que será o oposto de autonomia? A pergunta me levou à professora Terezinha Rios. O contrário de autonomia é heteronomia. A etimologia ajuda a gente a entender melhor, né, as duas palavras. Quando falo em auto, estou falando em algo que se refere a mim, como autora. Quando falo em hétero, estou levando em consideração outros, a presença de outros. A hétero e nomos é a lei, não é? Então, a ação que tem heteronomia é a ação na qual eu ajo apenas levando em consideração os outros, a imposição dos outros. Quando o professor realiza bem o seu trabalho de maneira autônoma, ele não faz por causa do regimento da escola, das imposições da Secretaria de Educação. Ele faz porque ele julga que isso é que é importante. Eu lembro que no texto, Nova fala sobre a ligação entre a autonomia profissional e a segurança na sala de aula. Aqui. Estou convencido de que só é possível enfrentar a crise de identidade dos professores a partir dessas bases, isto é, a partir de uma dinâmica de valorização intelectual, de uma consolidação da autonomia profissional, de um reforço do sentimento de que somos nós que controlamos o nosso próprio trabalho. É esta segurança profissional que pode levar os professores a saírem do desconforto e do mal-estar em que têm vivido. Mas ele não foi sempre assim, não. Antônio Nova menciona no texto que uma alternativa para trazer o professor ao centro dos debates educativos passa também por uma valorização da pessoa do professor. Acabava com Quando Novoa diz o professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor, parece que ele está se referindo ao jeito de cada um ensinar, com seu estilo próprio de ação e reflexão. Para ensinar latim a João, é preciso conhecer latim e conhecer João. Acho que esse é o alerta da sensibilidade do professor.